Corinthians e Palmeiras ajudaram financeiramente São Paulo. O velho diz que isso é mentira e que o jogo das barricas nunca existiu. Mauro, eu sei que você é um cara muito estudioso do futebol. O jogo existiu ou não existiu? Quem tem a razão nessa polêmica, o Mano ou o velho? Bom, prazer estar com vocês deste lado. Muitas vezes eu estou do lado de lá. Não toda hora, porque muitas vezes a gente está no ar em outros lugares também. Mas as duas partes têm suas razões. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. O torneio existiu, é um nome inclusive oficial de um diretor, era um troféu entregue como se fosse, por exemplo, uma Netshoes, uma Baiar, enfim, uma Retro Guarena, que é minha loja, enfim, ofereceu a casa mais esportista. E aquilo era o seguinte, o São Paulo havia sido refundado em 35 com aquela crise da compra do trocadeiro e tal, já era o São Paulo, campeão paulista em 31, foi fundado em 30, aquela coisa que o próprio São Paulo liberou há alguns anos, que é um São Paulo só por óbvio, né? E ele estava com dificuldades financeiras, sim. E papo vai, papo vem entre os seus dirigentes, e o São Paulo, juntamente com Palestra Itália, Palmeiras, Corinthians e a Portuguesa, criaram não um jogo, um torneio, que foi disputado em julho de 38. Eu confesso que eu não sei se é dia 3 ou dia 8. Eu estava saindo da faculdade, em 1938, o velho estava entrando na faculdade e tal, mas não foi um jogo só, foi um torneio, né? E que você tinha algumas maneiras de contribuir. O que ficou, e aquela coisa do clubismo, da sacanagem e tal, que tinham barricas para você depositar dinheiro. De fato, havia alguns recipientes, que se falou barrica, você jogar o dinheiro, mas não era só isso. Você podia contribuir com uma contribuição clara em dinheiro, e a história velha, que é de 38, era R$1.000 ainda, né? Você botava lá seu dinheiro, não era Cruzeiro era a partir de 1942, e você recebia um certificado, alguma coisa tal, mas você realmente podia contribuir se quisesse. Não é que o pessoal chegava e jogava dinheiro e tal. Podia quem fizesse isso, provavelmente o Mano, se lá estivesse, teria feito isso, teria feito uma selfie com o telefone, né? Pegou o telefone, assim, tirado uma selfie, ok. Mas assim, não é um jogo só, é um campeonato. Vencido, aliás, pelo Corinthians. O Corinthians venceu, se não me engano, a Portuguesa por 2 ou 3-1. Confesso assim, de supetão, não lembro. Mas eu sei que foi em julho de 38, 3 ou 8 de julho. Não foi um jogo só, foi um torneio. Disputaram o Corinthians, parece Itália, a Portuguesa e o São Paulo, com dinheiro que foi realmente arrecadado para ajudar aquele momento difícil do São Paulo. Agora, primeiro, o São Paulo não iria à falência se não houvesse o jogo ou esse torneio. De fato, o dinheiro ajudou o São Paulo? Claro que ajudou. E até legal que corintianos, palestrinos e torcedores da Luz até ajudaram e que o São Paulo tenha aceitado. Não vejo problema algum. Como aconteceu não faz tanto tempo, o Bayern de Munique ajudou o Borussia Dortmund no momento de praticamente falência do clube. Né? Então, assim, são momentos. Agora, é claro que a torcida do lado de cá, que não é São Paulo, vai falar que é barrica, que ajudou a não falir. Faz parte do jogo, faz parte da zoação. Mas eu acho que foi uma das poucas atitudes que eu queria ver mais vezes no futebol e na vida, que os clubes se cotizassem e se abraçassem para poder ajudar. Como lamentavelmente aconteceu em 16, na tragédia da Chapecoense, todos os clubes, de modo geral, uns mais, outros menos, ajudaram. Ali foram os próprios torcedores que ajudaram. Então, eu não acho que seja ruim mesmo, claro, para a história de Corinthians, Palestra Itália e Portuguesa, e nem para a história do São Paulo, que esse colosso, fez o Morumbi, tantas conquistas, o maior campeão intercontinental do Brasil, mas que houve o jogo sim. Que claro, que vai ter uma ótica que vai falar, jogo das barricas, o São Paulo estava falido, não fosse Portuguesa, o Corinthians e o Palmeiras seria falido? Não, mas que eles ajudaram. Mas, Mauro, Beijo, só uma colocação aí nesse ponto. Mauro, não teria necessidade, de fato, de se organizar um jogo entre os 4 grandes aí para arrecadar fundos, se não houvesse uma situação praticamente de falência do nosso co-irmão, chamado São Paulo. Difícil a situação. Sim. Exato. Porque nosso co-irmão, esse cara é muito rato. Não, mas ele é muito cara de pau mesmo. Maurão, porque o negócio é o seguinte, por exemplo, um clube que tem 2 aniversários, o primeiro, quando houve a primeira falência em 35, que eles falam da refundação, para mim é falência, deram baixa no CNPJ e abriram um novo, aconteceria a mesma coisa em 38, se não houvesse de fato, 3 anos depois da refundação em 35, a ajuda de Corinthians e Palmeiras. Porque o Santos ali não cheirava nem fedia, tava ali, a Portuguesa... Foi a Portuguesa que ajudou, né? Então, exato. Então, o primeiro jogo ali, que foi ali entre São Paulo e Portuguesa, São Paulo perdeu e Corinthians e Palmeiras empataram. O Corinthians passou porque teve 2 escanteios a seu favor e foi pra final contra a Portuguesa venceu. Aliás, bem lembrado também, desculpa, realmente não eram jogos de 90 minutos, tanto é que, por exemplo, o critério adotado pelo Corinthians historicamente de partidas que não são de 90 minutos não são computáveis oficialmente, que aliás é um critério da FIFA. Por isso que tem, inclusive, as discrepâncias entre os números dos clubes. O Palmeiras, por exemplo, adota os números, inclusive, de jogos do torneio início, que era partidas de 15 minutos. Por isso que tem essa discrepância de números. Verdade. Perfeito, Maurão, perfeito. E na época não era nem Federação Paulista ainda, mas isso, era de 41. Mas era uma entidade que organizava também esse evento e ela abriu mão do seu recurso de ter organizado esse evento para favorecer o nosso co-irmão falido. Então, Maurão, por exemplo, somado-se a esse nosso co-irmão. Eu tava falido, mas ok. Faz parte esse moleque é um lixo. Somado-se a esse fato, Maurão, somado-se a esse fato, em 1942, ainda progredindo um pouco mais para frente, a Segunda Guerra Mundial, etc e tal. Você muito bem sabe disso, um historiador, sabe, Mauro, que inclusive até pelo contato com as pessoas mais antigas, existe sim uma divisão de sentimentos. Por exemplo, o palmeirense antigo, ele trata Corinthians e Palmeiras como rivalidade, São Paulo e Palmeiras como ódio. E isso deve-se ao fato, principalmente do Brasil ter declarado guerra ao eixo, que era formado lá por Alemanha, Japão, Itália, enfim. Tanto que o próprio Palmeiras foi obrigado a mudar de nome por causa disso. Eu gostaria que você já falasse a respeito da tomada, Mauro, na mão grande, do nosso co-irmão, que foi ajudado anos anteriores a não falir de novo pela segunda vez, tentar pegar a chave do Palestra. Pegar a chave de Palestra na mão grande. Mauro, pode falar. Mauro, antes de você falar, vou falar um negócio pra você. Eu sei que você é um palmeirense, você é um conhecedor de história, respeito tudo. Você não tem de intimidá-lo. Não, a respeito das barricas, você contou a verdade escrita por um palmeirense e por um corintiano. Isso aí que você contou a história do torneio. O Mauro Betti é palmeirense, mas ele é jornalista, ele é totalmente imparcial. Nessas histórias eu tenho que ser. Ô, Benjamin, ele sabe isso. Você não acredita no que o Mauro Betti fala? Não vai deixar. Eu trago história aqui de jornalista do São Paulo, que é igual ele, São Paulino, que a versão é diferente. Entendeu? Essa é a versão que ele contou, que o pai, o João Beto, que tudo deram para ele. Paciência. Isso aí eu respeito. É sua opinião, mas é minha verdade. Agora,
Olha o que você vai falar sobre 1942. Por quê? Esse idiota que está aqui em cima, esse careca, ele fala uma apologia. A violência... Ele fala a violência não, é um fato histórico. Ele é um idiota, é um imbecil, para não falar outra velho. coisa. Você tá parecendo aquele velho do programa do Benja. Pois é, Mauro. Mas, ô, Maurão, a ofensa é a arma do ignorante. Ele faz uma apologia à violência. Ô, cidadão, deixa ele dar uma aula de história, deixa ele continuar a aula grátis que ele tá tirando aqui. Ele nem sabe nada sobre história. Então, fala, Maurão, desculpa. Tome cuidado do que você vai falar. Você tá ameaçando, Mauro? Pode deixar que cuidado eu tomo bastante mesmo. Assim, em relação a 42, que é muito mais complexo, e evidentemente são muitas versões, só para, resumidamente, porque senão é um simpósio mesmo, né? De fato, havia gente ligada ao São Paulo, não institucionalmente do São Paulo Futebol Clube, até alguns, claro, diretores, gente muito importante, que estava querendo um estádio ou querendo uma nova sede, como o Clube Alemão, para também não ficar longa a história, também foi desapropriado. Quando o Brasil declara estado de guerra no finalzinho de agosto de 42 ao eixo, a Itália, a Alemanha e Japão, lojas, negócios, pessoas jurídicas foram desapropriadas. Você não podia, inclusive, você não podia falar em italiano no meio da rua, você não podia reunião de alemão, japoneses também. Tanto é que o Luigi Cervo, que foi um dos fundadores do Palestra Itália, quem deu o nome de Palestra Itália, ele teve um filho que teve que trocar de nome, de Domenico para Domingos, né, que é a mesma coisa, praticamente. E ele ficava mais irritado com o Palestra Itália ter virado Palmeiras em 14 de setembro de 42 do que o próprio nome do filho dele ter mudado de Domenico para Domingos. Eu acho uma violência, mas tentando compreender o estado de guerra, ok. E no caso específico do Palestra Itália, claro que tinha gente do São Paulo que queria uma nova sede, uma sede do tamanho da história do São Paulo do Futebol Clube, como seria 10 anos depois, quando se conseguiu da empresa Aricanduva o terreno onde hoje é o Morumbi. Se pensou, eventualmente, já que está sendo algumas empresas, algumas associações italianas, alemãs e japonesas estão perdendo os direitos, de repente era legal se o Palestra Itália continuar assim, como o Palestra Itália, que aliás, desde março de 42 já era a Palestra de São Paulo, vamos tomar, onde é que vamos tomar? Se fosse desapropriado, a gente podia entrar. Claro que alguns mais radicais queriam tomar na raça. Como radicais palestrinos querendo defender, pensaram sim numa defesa do Palestra Itália, numa hipótese de invasão que não se configurou. Então ali fica no julgo das narrativas, das hipóteses, tanto do lado palestrino quanto do lado São Paulino. Algumas coisas que são fato. Havia algo que, embora o nome seja um substantivo abstrato, havia palestrafobia. Ou seja, gente que não gostava da palavra Palestra Itália, gente absolutamente ignorante também, porque palestra é uma palavra grega, não é nem italiana. Tanto é que o Palestra virou Palestra de São Paulo, não era mais Itália, de março a setembro de 42, e meio que exigiram que mudasse de palestra para Palmeiras, como o Palmeiras acabou assumindo. Então havia uma palestrafobia, inclusive com folhetos apócrifos pela cidade, colados em postes, que era o bando de italianos, porcos ainda não se usava, uma outra história mais longa, mas enfim, de quintas colunas, que é um termo de traidor, não sei o que lá, traidores da pátria, tal, que era um clube que não aceitava negros, de fato, até recentemente, até então, né? Só havia o primeiro grande negro, Og Moreira, que inclusive estava no elenco do Palmeiras, que ganhou do São Paulo na arrancada heróica logo depois, em 20 de setembro de 42. Então havia gente do São Paulo que queria pegar na marra o Palestra Itália? Podia haver. Havia gente do Palmeiras que pensou em colocar barricas para atear fogo no caso de invasão do território do Palestra Itália, do Parque Antártico? Havia essa possibilidade. Mas realmente, oficialmente, não dá para dizer que o São Paulo iria invadir ou que o São Paulo Futebol Clube, enquanto instituição, queria o terreno do Palestra Itália. Podia ter gente com vontade? Podia. Podia ter gente com vontade de botar fogo em quem invadisse? Também. Mas ainda num campo da suposição. Mas claramente, no 20 de setembro de 42, quando o Palestra ganha do São Paulo, quando o Palmeiras entra com a bandeira do Brasil e é vaiado por quase todo o estádio, havia vários policiais, inclusive do Departamento de Imprensa e Propaganda, lembrando que, se o Brasil estava em guerra com uma ditadura, o Brasil era uma ditadura do Vargas desde 34 e depois da Revolução de 30, e ficaria até 45. Então havia intolerantes no governo brasileiro, e gente ligada ao São Paulo, gente ligada ao Palestra Itália, gente do Palestra Itália também ligada à Itália e ao fascismo, ok? Estava todo mundo meio que errado entre tantas ditaduras intolerantes e também ignorantes. Mas assim dizer peremptoriamente que o São Paulo quis tungar o terreno do Palmeiras, eu acho um absurdo, mas também dizer que jamais ninguém do São Paulo, na instituição São Paulo Futebol Clube, não queria algo parecido, acho difícil. Agora não dá para dizer que o São Paulo foi invadir o Palestra Itália e o Palestra se defendeu. Aí eu realmente vou dizer que é mais ou menos isso que você está pensando. Obrigado, Beto. Tomou na cabeça, acabou de falar. Ô, velho, por exemplo, quando ele fala, mas o cidadão ouve, você não consegue entender que o Mauro ele usa algumas palavras que são complexas. Diz assim, ó, pede pra cagar, vai embora, cara. Que bonito.